Estamos começando mais um Forevercast, o podcast do Reino. E hoje estamos recebendo ele aqui, ele que é pastor, ele que é um pai de família, um sacerdote, ele que tem sido usado tremendamente para alcançar vidas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade, muitas vezes esquecidas pelas suas próprias famílias, mas ele tem sido um canal de bênção, tem sido um chamado que ele tem vivido poderosamente. Casado com a Valéria Velasco, pai da Sofia e pai do Arthur. Ele é uma bênção e tem sido uma bênção aqui nessa igreja. Estamos aqui com ele, pastor Fernando. Amém. Seja bem-vindo, Glória a pastor Deus. Fernando. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui, viu? Nesse Amém. podcast. Amém, glória a Deus. Então, estamos começando esse podcast aqui com o pastor Fernando. Você aí dê o seu curtir, entendeu? No joinha, não esqueça. Se inscreva no canal Curta aí. e curta, compartilhe. Então, pastor Fernando, a gente está trazendo você hoje aqui, queremos saber mais da sua Amém. história, né, do que Jesus tem feito na sua vida, né? E Amém. queremos saber um pouco aí da sua trajetória, como foi o seu processo aí de conversão ali lá atrás, como é que começou o evangelho para o senhor? O Evangelho começou na minha vida de uma forma muito extraordinária, através do meu avô. Né? Eu vivia no meio, né, entre o meu pai e minha mãe e meus irmãos. A gente tinha uma família é, totalmente acabada pelo vício, né, pelas festas mundanas. Então isso me levou, né, a quando eu era muito novo, né, eu acabar bebendo, eu acabar estando junto com meu pai e com meus irmãos, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, né. E quando eu tinha 10 anos, a minha mãe resolveu separar do meu pai e foi morar com o meu avô, né. Então, com 10 anos, eu acredito que o Senhor começou a tocar a minha vida. Meu avô sempre nos levava para a igreja, né, a Igreja União Cristã, uma igreja bem antiga em São Bernardo, uma bênção. Inclusive Ainda foi lá existe essa que igreja? existe, Ah, legal. inclusive foi lá que eu me batizei. Eu me batizei no dia 23 de maio de 1992. Você já era nascido? Nasci em 88. Aí, Não. tá vendo? Em 92 eu me batizei, né? E eu fui para lá e meu avô foi nos levando, eu fui conhecendo, né, o plano da salvação, porque tem que ter importância para a gente se batizar, a gente tem que entender o plano da salvação. E o meu avô me ensinou muito bem, né? Com 12 anos eu desci as águas, né? Aconteceu de me desviar, quando eu tinha 2 anos eu me batizei, 12 anos, né? E foi passando o tempo, e aí eu deixei um pouco de ficar perto do meu avô, da minha avó, da minha mãe, e comecei a ir para casa do meu pai, junto com meus irmãos. E quando eu tinha 12 anos, meu irmão, né, mais velho, né, o Aníbal, né, eu até já perdoei ele, e creio que ele já se perdoou também, em nome de Jesus. Com 12 anos, ele me apresentou, né, a cocaína, e acabou com a minha vida. Infelizmente, para eles era uma coisa banal, mas aquilo acabou com a minha juventude. Eu não tive juventude, né? Com 12 anos comecei 12 anos. a me drogar, né? Eu era uma criança. 12 anos, né, é uma criança, né? Sim, Indo sim, para a adolescência, né? Bem sim. jovem ainda, né? Uma criança indo para a adolescência. Isso me fez muito mal, né? Quando eu fiz ali o uso, eu me apaixonei, Nossa. me apaixonei. E aí isso me causou muitas coisas. Eu já não queria mais estudar, eu já não queria mais ir para a igreja. Eu me desviei dos caminhos do Senhor de uma forma assim. Minha mãe também não tinha muito tempo de cuidar de mim, né? Imagine hoje, nessa época já é difícil, né? Para uma mãe solteira, né? Cuidar das crianças, né? Naquele tempo era muito mais. A minha mãe saía 4 horas da manhã, né? Para trabalhar em São Paulo, chegava às 9 horas, 9h30 da noite. Então eu ficava ali meio com meu avô, com a minha avó, com as minhas irmãs, mas aí de repente você dá uma escapada, né? É. E aí a minha vida foi essa, foi droga, bebida, né? Com 15 anos eu já saía sozinho, ficava noites e noites, e só Deus para ter misericórdia, né? E sempre, né, lembrando do Senhor, mas eu não conseguia sair, porque a droga e o álcool, né, e a vida mundana, ela te aprisiona de uma forma, né, que só Jesus mesmo para nos libertar. Por isso que a Bíblia diz em João 8,36: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque sozinho ninguém consegue se libertar, nem da droga, nem do álcool, né, nem das baladas, nem dessa vida, né, promíscua que o mundo tem a nos oferecer.
né, mas por muito tempo eu continuei, com 18 anos eu tive um relacionamento com uma mulher, né, e tive 2 filhas, inclusive quando você falou Ah, pai do Arthur e pai da Sofia, também sou pai da Ingrid, da Sabrina, né, esse foi do meu primeiro ah, relacionamento, e também da Tainá e da Thaís, que são filhas da Valéria. aham. Então, nós mesmo unimos a família, né? E hoje nós temos 6 filhos e, meu Deus do céu, são tudo para mim. Meus Glória a filhos são Deus. a minha bênção, são a herança do Senhor para as nossas vidas, e glória a Deus, né? Mas nesse primeiro relacionamento eu estava no mundo e eu era uma pessoa muito difícil, muito difícil. Eu achava bonito, né, o uso do entorpecente, porque, dentro da periferia, de uma forma cultural, isso é uma coisa mais normal que tem. Se você for hoje, à noite, em qualquer bairro, você vai ver uma festa junina, você vai ver as pessoas tomando quentão, vinho quente, as pessoas fumando, as pessoas se drogando, os Sim. pais também, todo mundo junto, porque isso, infelizmente, no Brasil, você se drogar é normal. Ah, não, mas como assim, pastor? As famílias usam droga? Sim, o álcool é uma droga e uma das drogas mais fatais do mundo, né? Nossa, É tão fatal que tem muitos países que proibiram o álcool, né? Porque o álcool é a droga que mais mata dentro de casa. Né? O álcool é uma das maiores causas de acidentes, tanto doméstico como de trânsito, sabe? Infelizmente, até hoje, ainda com a tolerância zero, você vai ver a grande maioria dos carros que batem, das motos que são conduzidas ali em acidente, ou eles sendo atropelados por carro, ou eles mesmo batendo, né, em alguma coisa, tudo isso, a grande maioria estão ali sim entorpecidos ou estão ali com álcool no sangue, né? Isso é uma pena. Isso foi uma realidade na minha vida muito grande, né? Até depois, quando eu tinha 23 anos, né, eu já estava separado do meu primeiro relacionamento e eu encontrei a Valéria, né, e ali a gente foi morar junto e passou-se um tempo, ela começou a ir para a Igreja da Graça, né, ali no Parque das Garças, e isso foi muito bom para nossa vida, né, a gente vivia uma vida, ela também bebia, né, só que assim, ela sempre teve as meninas e ela sempre trabalhou, cuidava, eu já não conseguia mais trabalhar, né, a ah, sim. pessoa que está, Devido à condição que a você estava, dependência dependência química e química. alcoólica, Ah, assim, nossa. porque nos deixa, como que eu vou dizer, preguiçoso, manipulador, a gente só quer saber de faltar, você não quer mais saber de trabalhar, na realidade. Hum. Infelizmente é isso, né, você pode ver que a grande maioria das pessoas que bebem são as pessoas que mais pegam atestado, né, você pode ver, É, sim, né, sim. ou se você for entrar numa firma hoje e você vê uma pessoa que não bebe, né, e uma pessoa que bebe, você vai ver que a pessoa que bebe pega 3 vezes mais atestado do que essa pessoa que não bebe, Nossa. né. Então a bebida ela nos traz algo que nos aprisiona e tira a nossa responsabilidade, né. Nós começamos a virar pessoas irresponsáveis, e isso é um grande mal, e o brasileiro não admite isso nunca. Não. Sabe por quê? Porque isso é cultural. "Ah, quer saber? Eu bebi hoje, não tem problema, amanhã eu pego um atestado". Tem várias pessoas fazendo sucesso, alcançando êxito no YouTube, nos canais nas redes sociais, falando disso. Ai, que legal, pegar um atestado hoje. E eu acho isso ridículo, para ser Sim, sincero. Né? sim. Naquele tempo, para mim, era muito bom. Né? Mas hoje, olhando como uma pessoa com um novo caráter, eu vejo isso muito ruim. Você atrapalha todos, você atrapalha o seu patrão, você atrapalha os seus companheiros de trabalho, Sim, você atrapalha o médico que poderia estar atendendo uma pessoa que realmente precisa, sabe, do atendimento, e você está lá lotando UPA. Isso é o que acontece muito no Brasil, porque é cultural, né. E quando eu, comecei o relacionamento com a Valéria e ela começou a ir para a Igreja da Graça, isso mudou um pouco minha vida. Por quê? Ela, por 3 anos, começou a lutar sozinha, né, estava indo para a igreja e eu não queria saber de Jesus de jeito nenhum. Eu não queria saber de nada sobre igreja, porque eu já estava aprisionado no mundo das drogas e do álcool, né. E a Bíblia diz assim, ó, e quando ela diz, ela é muito clara: "Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais". Então o que eu queria mais era me sujar.
hum, Quanto mais eu usava, mais eu era fascinado pela droga, quanto mais eu bebia, mais eu achava bonito, né. A minha frase, que não saía da minha boca era assim: "Ó, vocês não pagam minha conta, eu bebo com meu dinheiro, eu uso droga com meu dinheiro, eu sei o que eu faço da minha vida", porque o dependente químico, antes dele ver que ele perdeu tudo, né, é isso que sai da boca dele, só arrogância, prepotência, né. Você pode ver que qualquer pessoa, e nós estávamos lá fora agora, eu acabei de ver uma pessoa passando, né, com um saco de latinha, daí eu falei para ele: "Ó querido, eu posso te ajudar, eu sei como te ajudar", né, e ele meio que deu uma risada e foi embora com a latinha, por quê? Ele não quer ajuda, ele ainda não está cansado hum, dessa vida, né, e eu por muitas vezes eu cansei, sabe, porque é assim, quantas vezes, né, eu posso falar isso abertamente aqui, eu não tenho, vergonha nenhuma, quantas vezes a minha, família estava dormindo, eu chegava em casa do trabalho, né, e aí eu pegava ali e fazia o uso de uma substância, né, e pegava e olhava a metade daquela substância e falava: "Não, vou jogar fora". E eu jogava ali no vaso e aí passava 10 minutos, eu tomava mais um gole de uma bebida, né, e aí aquilo me acendia de novo e lá eu ia de novo para a biqueira, pegava aquela substância e vinha, e eu ficava fazendo isso a noite toda. Eu jogava fora, eu olhava minhas crianças dormindo, via minha esposa dormindo, mas eu não conseguia, eu era prisioneiro, né. Até que um dia, né, a Valéria se cansou. A Valéria se cansou e foi falar com o pastor dela, pastor Márcio, grande homem de Deus, sabe, uma pessoa que nos ajudou muito, da Igreja da Graça, da Parque das Garças, lá no aqui em São Bernardo mesmo, na Igreja Parque das Garças, a Igreja da Graça, né. E ele foi lá em casa, né, ela falou para ele: "Ó, eu vou me separar do Fernando, eu não aguento mais, ele só mente", e a mentira é uma coisa que corria muito na nossa vida. O dependente químico, ele mente muito, ele engana, ele manipula, né, eu nunca recebia, ninguém nunca me pagava, era só isso que acontecia, né, na minha nossa. vida. E aí ele falou: "Não, mas deixa eu falar com ele". Ele foi lá em casa, daí ele chegou em casa e foi conversar comigo e eu odiava a igreja, eu odiava pastor, a minha mãe é evangelista, ela tá há 40 anos na mesma igreja, Hum, sabe, sempre falou para mim, eu odiava, odiava, sabe, só que ele me tocou. Ele chegou na minha casa, né, eu ainda ofereci uma dose de bebida para ele. Você acredita que eu você fiz ofereceu isso? para o pastor? Ô senhor, e glória a Deus que Deus já me perdoou. Oxe, Acredito que o pastor Márcio também, mas ofereci, acho que eu cheguei a colocar no copo nossa, para você chegou a ele, colocar no copo, sim. Falei: "Quer mas tipo tomar para uma comigo?" afrontar, no caso, Pra afrontar o inimigo de nossa alma, me usando para afrontar ele, né. afrontar o pastor. Uhum. E aí ele com muita calma falou: "Não, você pode beber, eu não vou ligar, eu só não bebo", ele falou. "Eu não bebo e nem posso, porque eu também já fui alcoólatra, que nem você é hoje", ele falou. E aquilo despertou em mim, porque eu vi uma pessoa que também tinha a mesma doença que eu, mas estava curado, né. E ele falou para mim, né: "Ó, eu não posso te dizer, mas eu tudo que Deus está me mostrando, Ele não autoriza, porque é muito grande, mas eu quero te dizer que esse tempo de drogadição da sua vida está acabando. Deus vai mudar a tua história". E aquilo foi bom, porque eu já estava cansado. Eu estava cansado daquela vida, Mas você não sabe. aparentava para as pessoas que você estava querendo. Não, eu me segurava, que nem esse homem passou rindo Ah, agora, mas ele está chorando por dentro. Ele pode estar rindo o seu semblante, mas por dentro a sua alma está gritando por paz, por tranquilidade, sabe. As pessoas estão cansadas, só que, falta aquele abraço, falta aquele tato na hora certa e no tempo certo, né. E isso aconteceu na minha vida. Ele foi lá e ele falou assim: "Eu preciso fazer um altar novo na igreja, você consegue fazer para mim?" Eu falei: "Eu consigo". E aí, o que que eu fui fazer? Ele falou: "Quanto que você cobra?" Eu falei: "Não vou cobrar nada não". E eu precisando do dinheiro. "Não vou cobrar nada não". Ele: "Não, mas eu vou te pagar um valor". Falei: "Não, tudo bem". Aí eu fui lá, comecei a fazer, e eles começaram a me ajudar e colocar louvores, e aquilo foi tocando no meu coração. Por isso que quando a Bíblia é muito verdadeira, que Deus habita entre os louvores, e aquilo foi entrando no meu coração. Aí quando eu fui ver, eu já tinha terminado o altar, né. Eu não queria ainda ficar lá, porque eu tinha uma rejeição com a minha esposa.
hum, sabe. hum. Eu tinha um pouco de rejeição dela estar na igreja, porque ela era muito dura comigo, e hoje eu vejo que glória a Deus que ela era dura comigo, senão talvez hoje eu estava na Cracolândia. Foi Na necessário. realidade, foi muito necessário. A primeira coisa que eu digo para as irmãs, né, que vão hoje lá na comunidade terapêutica, onde por misericórdia eu sou pastor, é: não afrouxe para o teu esposo, para o teu filho, para o teu parente, porque é só esse codependente químico que quer. Ter alguém para passar a mão na cabeça, para ele continuar na drogadição. E de repente começou a mudar a minha vida aqueles louvores, sabe? E eu comecei voltei para a prefeitura, né, trabalhei lá com cargo comissionado, né, voltei para a prefeitura, lá para a Juventude Cidadã, e nessas indas e vindas de ônibus, um dia entrou um homem com um papel. Por isso a importância, né, eu sempre falo isso para o Valdênio, é muito importante um papel. Eu acredito que um papel com a mensagem evangelística salva uma vida, né. Eu estava sentado na poltrona e esse pessoal, eles faziam evangelismo dentro do ônibus, isso é bom, hein. Uhum. Evangelismo dentro do Dentro do ônibus. ônibus. Isso. E aí eu peguei um papel da Igreja Batista Manancial, isso em 2011, né, e olhei lá e tinha um monte de ação social, tinha creche, tinha isso, tinha aquilo, eu falei: "Nossa, que legal". E, como eu disse, na Igreja da Graça eu já tinha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, só que eu não queria muito ir por causa da minha esposa. Sabe quando você quer: "Não, se eu for, eu vou para outra Hum. igreja, eu não vou para Onde eu dela". decido. Exatamente. Isso numa sexta-feira. E eu desci em casa, me troquei e voltei. Quando eu entrei, né, eu escutei aquele louvor e aquilo me fascinou. O Espírito Santo de Deus começou a mudar o meu coração, sabe. Por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, né. E ele começou a mudar a minha vida. E aí terminou o culto, né, o pastor, José Carlos veio e me deu um abraço, né. E eu fui para minha casa e eu falei para minha esposa, eu falei: "Ó, eu fui para uma igreja hoje, ela é uma bênção, é uma igreja maravilhosa, né, e era a Batista Manancial". Aí eu fui no domingo de novo de manhã, né, eu falei: "Eu vou de novo". E aí eu fui no domingo de manhã, e aí começou o louvor e aquela coisa maravilhosa, assim como que é na nossa igreja hoje, assim como é em todas as igrejas, né, que o louvor é uma bênção, não, ele abre o nosso coração, ele deixa a nossa alma mais perto do Senhor. Eu creio assim, sabe. E aí começou e eu comecei a chorar, e aí de repente o pastor entrou, tipo, meio que dando uma cambalhota, um negócio muito doido, eu falei: "Nossa, que cara doido, que legal". Me Pentecostal. apaixonei por ele, sabe. E aí não, lá não é tão Não? pentecostal, lá eu acredito que seja uma igreja, mediana, assim, com Sei, não de uma forma negativa, sabe, entendi. uma igreja, vai, numa média ponderada, nem Certo. tanto pentecostal, nem tanto tradicional, Ah, tá. sabe, uma igreja numa média ponderada. Vou falar neopentecostal, que neopentecostal para mim são igrejas que pregam, Prosperidade e tal. prosperidade, então é um outro fato, uma outra coisa. Entendi. Também não sou contra quem prega também não, cada um faz aquilo que o Cada um. Senhor mandou, Verdade. né. Então, quando eu vi aquilo, e aí de repente foi indo e a pregação falou comigo e eu chorava do começo da pregação até o final. Só de lembrar, Eita, eu já sinto a presença do Senhor, sabe. Meu Deus do eita. céu. E aí quando ele fez o apelo, eu corri e me ajoelhei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nossa. Daquele dia, pra cá, eu nunca mais soltei. Aquele dia quando eu me ajoelhei, eu fiz um voto com Cristo, sabe. Eu falei: "Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais largo da sua mão. E eu peço por misericórdia, nunca mais largue da minha". Isso deu certo, isso deu certo. Eu me reconciliei com Cristo, sabe. Eu passei ainda algum tempo fumando, né. Eu larguei a cocaína, larguei o álcool, não conseguia largar o cigarro, né. Um dia liguei para o pastor Zé Carlos e falei: "Pastor, eu não consigo parar de fumar, o que que é isso? Eu vou ter que parar de ir para a igreja, que como que eu vou continuar indo para a igreja e saio de lá e acendo um cigarro, e aí nos cultos de Santa Ceia eu não consigo?". Aí ele falou: "Não, faz assim", isso era numa sexta: "Para hoje de fumar, você consegue parar agora?". Eu falei: "Eu posso tentar". Ele falou: "Fica hoje sem fumar, fica amanhã que é sábado, e no domingo de manhã eu vou ministrar a ceia, e aí você, participa". E aí eu fiz o que ele falou, sabe. Por isso que a Bíblia diz assim: "Obedeceis aos profetas e prosperareis", sabe. Eu obedeci, eu Ó, falei: "É isso que eu quero". Eu escutei o que ele me falou, e nunca mais eu fumei. Nunca glória a mais eu Deus. coloquei um cigarro.
sabe. Hoje eu por misericórdia do Senhor, né, eu tenho uma comunidade terapêutica, a gente vai no meio da Cracolândia, a gente vai dentro das biqueiras, a gente vai no meio do mato, é cheio de cigarro, é droga, a gente vai em qualquer lugar, em qualquer ambiente que tem bebida, e eu não sinto mais vontade. Por quê? Porque, na realidade, eu me entreguei de verdade para Cristo, sabe. A drogadição, né, a vida mundana, ela fascina, ela aprisiona, mas Jesus, ele tem todas as chaves, sabe, ele não há algema que segure o nosso braço, se o Senhor estiver conosco, sabe. Jesus, ele entrou numa vida de uma forma extraordinária, maravilhosa, eu não sei, eu não tenho como expressar com palavras como que ele tirou tudo isso da minha vida, né. Hoje eu tenho uma comunidade terapêutica aqui no Ilha de Capri, eu tenho 25 pessoas lá, né, pessoas que estavam debaixo do viaduto, pessoas que estavam morando na rua, pessoas que estavam dando, trabalho para a família, né, estão lá internado e todos eles me perguntam: "Pastor, você foi internado para você ter uma clínica hoje?" Eu falo: "Eu não fui internado". E eu não sei explicar como o Senhor fez, eu só sei que Ele fez. E o que eu falo para eles é assim, o que deu certo na minha vida foi eu ter falado com Cristo que eu jamais largaria a mão dele e pedir humildemente que ele também jamais largasse a minha. E isso deu certo. Hoje, eu e Cristo nós andamos de mão dadas. Glória a Deus. Hoje, todos os meus passos, eh, são guiados por Cristo. Ainda nas minhas batalhas que nós vencemos e nas derrotas também, mas sempre Ele está do meu lado, né, segurando a minha mão para que eu não caia, segurando a minha mão para que eu possa, fazer a vontade dEle. Hoje, o que eu tenho feito é a vontade dEle, isso tem dado certo, né, a gente vê tantas pessoas caindo, né, hoje lá até semana passada eu tinha 4 pastor, tinha 2 evangelista, um presbítero e um diácono. Meus pastor foi embora esse domingo passado, não quis ficar, sabe. E eu tenho alguns pastores lá e eu falo para eles, né, perdeu a mão. Esse perder a mão, né, não é fazer as coisas erradas, é perder a mão de Cristo, é largar da mão do Senhor, sabe. Só quem pode nos manter limpos, só quem pode mudar a nossa história, só quem pode verdadeiramente levantar o nosso rosto é Cristo, não tem outro. Só ele. Não tem, não tem. Por isso que eu volto a repetir João 8, né, 36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né, isso tem dado muito certo na minha vida. Né, eu não tenho outra coisa a mencionar, a não ser que sou muito grato a Cristo, sabe? Hoje eu tenho a comunidade terapêutica que todo mundo fala, não, pastor, mas você tem a comunidade por quê? Porque você quer alguma coisa? Eu não quero nada, ao contrário, eu me dou naquele lugar, sabe, eu entrego a minha vida, a minha saúde, meu dinheiro naquele lugar, sabe. Tem muitas comunidades terapêuticas, clínica de recuperação, que ganham muito dinheiro, né. Lá é ao contrário, lá a 90% das vagas são sociais, isso não existe em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Você nunca vai encontrar uma comunidade terapêutica, uma clínica de recuperação, um instituto, nada. Você não vai conseguir achar um lugar onde tem 90% social. Lá nós somos 90% social. E eu tenho um sonho de ser 100% social. Eu tenho um sonho e eu creio. Quando eu quis, né, agora entrando um pouco no detalhe do ministério, Tá. meu avô com 10 anos de idade, como eu disse, ele me trouxe para o evangelho, né. Chegou um morador de rua, né, e a gente morava numa chácara lá no Alvarenga. E esse homem ficou lá embaixo, e ele pediu ali um alimento, né, e aí o meu avô foi lá, atendeu ele e subiu. Só que o meu avô subiu, né, e meu avô deu o prato de comida para mim e falou: "Leva lá para ele". Aí eu levei, aí eu subi, ele falou: "Leva essa água para ele", era uma canequinha de alumínio, né, eu levei para ele, ele falou: "Ó, agora você espera ele comer, você pega e aí você traz", sabe. O meu avô me ensinou muita coisa, né. Se hoje, né, eu tenho essa comunidade terapêutica, o meu avô me ensinou que é melhor dar do que receber, sabe. E é uma forma que eu tenho de agradecer,
a Cristo por tudo que ele fez por mim, porque eu saí desse mundo, né. Eu já fui dependente químico, né, eu já fui alcoólatra, eu sei o sofrimento que é, né. Muitas pessoas, gostam de rotular. Tem pessoas más, lógico que tem. Tem pessoas más que são, dependentes químicos, tem pessoas más que são sãos, tem Sim, pessoas más dentro da igreja, verdade. dentro da Câmara Municipal, tem pessoas más em todo canto que você imaginar, sabe, mas tem muitas pessoas também doentes. Tem Sim. pessoas que verdadeiramente precisam de ajuda, sabe, pessoas que precisam de uma mão, de alguém que possa ajudar, né, e por misericórdia eu decidi ajudar, E eu decidi. o então, assim, lá no quando você aceitou Jesus, ou voltou, na Sim, verdade, como é que foi a reação da sua família? Na hora que você tipo assim, que você foi na igreja, aí você aceitou Jesus, voltou, né, se sim. reconciliou, e a reação da Valéria? Como é que ela, tipo, ela Ela estava lutando há muito tempo com isso, todos eles, né, isso é uma festa, para quem está na igreja, é uma festa, para quem não está na igreja, hã. é loucura, você virou doido, você Chegaram a falar isso pra você? Mesmo lógico, você estando naquela lógico, condição? sim, mas É. aquela condição é uma condição comum lá fora, Ah, é. né, porque assim, ó, o dependente químico dentro de casa, que ainda trabalha, para a sociedade está tudo bem, até porque o cigarro vende na padaria, não vende? Entende. E a bebida? Também. Para eles está tudo bem, você está consumindo, então não interessa para eles se você está arrebentando a sua esposa, se você está acabando com a sua família, isso não interessa para eles, o que interessa é que você está comprando o que eles estão Consumindo, vendendo. né. Você está consumindo para É. a sociedade estar muito É bem. aceitável Pergunta isso. para o dono da Ambev se ele quer que todo mundo vira Ah. crente. Sabe, não vai querer nunca. Não, Então pergunta para o dono dessas grandes dos empresas de bares. cigarros, entendeu? Os donos de adega, essas pessoas não Não. querem nunca, e para eles é normal a pessoa se embriagar. Só que assim, o adicto, né, ele não tem uma média correta para ele. Não, eu vou tomar 2 canecas e acabou. Não, jamais, entendeu? A pessoa que nem eu, que nem eu era, eu não conseguia beber menos de 1 litro de uísque. Eu bebia muito. É sem Muito, eu só controle, né. olha, se você chegar numa praça agora, você vai ver uma pessoa, ela toma de 5 a 10 corote, assim, ó, É por aquelas eu dia, sei. e isso de uma forma bem tranquila. Você tá entendendo? Não existe uma média: "Ah não, isso daqui é seguro". Tem pessoas que estão começando a beber agora, mas elas não sabem que a adicção dela é elevada e que amanhã ela vai estar presa. Tem pessoas que conseguem beber socialmente, né, e acham que não está fazendo mal, mas está, porque uma Faz. hora a conta chega, vai chegar. A cirrose vai chegar, a conta chega para quem está fumando, o câncer vai chegar, a conta vai chegar, né, porque, eu costumo dizer que a bebida, o cigarro e o entorpecente é um suicídio a longo prazo. Hum, Sabe, a pessoa está se matando, só que não é hoje que ela vai morrer. é. Ela está bebendo hoje para amanhã ela pegar uma doença no É fígado. progressivo, né. Exatamente, é o que é a dependência química, né, é uma doença crônica, progressiva e fatal. É igual quando o diabo fala pra Eva que certamente eles não morreria, né. Sim, Aí ele dá a ideia pra ela que realmente eles não morreu, tipo, carnalmente falando, né, tipo, eles ficaram sim, vivos, ficaram mas vivos, mas espiritualmente morreram espiritualmente, morreu. exatamente. E o diabo faz isso, né, com a bebida, com tantas Lógico drogas, que né. faz, é a porta de entrada. Então é assim, o pessoal que bebia comigo, a minha família que bebia e bebe até hoje, muitos ainda bebem, sabe, até hoje, acha uma coisa mais normal, né, a pessoa beber, a pessoa se drogar, isso é normal, e não, isso não é normal para ninguém, isso não é normal. Isso é anormal, mas é uma coisa cultural hoje no Brasil, infelizmente, é uma coisa cultural, E começa né, cada vez mais cedo. o governo fala que até luta, mas não luta contra. O Ah, governo não luta contra de hum, jeito nenhum. não luta. Não luta, né. "Ah, não, mas nós proibimos os comerciais", mas as adegas ainda continuam lotada, né, pessoas de menores vão comprar e ver. Muita adega Você pode aberta. chegar em qualquer adega com um menino de 16 anos, de 15 anos, compra lá um copo, compra um uísque, compra isso, compra, não existe esse negócio de 18 anos que eles dizem, isso é mentira. Não, Eles não têm gente para fiscalizar, uhum, né, e isso só vai piorando, né, isso, a tendência é piorar. Por quê? Porque para o governo está muito bom sim. isso, né. Mas é assim, a Valéria, minha família, já que estava buscando a Cristo, gostou muito. Foi um novo tempo na Ó, nossa vida, foi um imagina novo o tempo. choro, a alegria. Ó, em 2011 eu tomei essa decisão, né, lá no Cerro Azul, o pastor era um pastor que se chamava Rafael, Hum, sabe, um grande homem de Deus, né. Eu saí aqui do Telma, fiquei congregando lá, que era mais perto da minha casa,
Quando eu pensei que não, eu já estava trabalhando na obra, né. Lá tinha uma reunião que se chamava RALUF, era uma reunião de ajuda a usuários e familiares, sabe, era uma reunião de segunda-feira. Hum. E nessas reuniões de segunda-feira tinha pessoas que estavam muito mal na droga, então o que que eu fazia? Eu pegava essas pessoas e levava para a clínica. A Para a outras clínicas, eu ah, ainda não tinha nem pensamento de ter clínica, eu não tá. tinha pensamento. E aí o que que acontece? Eu comecei a ver que essas pessoas só na reunião não era o suficiente. Então o que que eu comecei a fazer? Pegar essas pessoas e levar para a clínica, né, começamos a fazer evangelismo de rua, né, à noite, então Deus começou a me trazer para essa Pra área. essa Isso, e não área. foi uma coisa assim, eu pensei assim, eu fui impulsionado pela minha dicção, não, eu Tá. fui impulsionado pela obra, pela necessidade que a obra tinha, né. Tem muitas pessoas que pensam assim: "Ah não, eu tenho que ser pastoral, eu tenho que ser isso". Não, você tem que olhar a necessidade da obra e ver a tua chamada, né. E aí com a necessidade da obra e eu começando a trabalhar com todo zelo e respeito pela obra, porque isso é mais importante, né. Eu sempre odiei sair em foto, sempre odiei, tanto é que eu tenho o Facebook, eu não coloco nada, nada da clínica, eu não coloco nada nunca. Hum. Nunca, sabe, é difícil, que nem essa semana nós vamos começar a entrar nas redes sociais e eu tô pensando assim: "Ó, como que eu vou fazer para não aparecer?". Pra não aparecer. É, sabe. Mas porque, o senhor fala em relação a não querer É, holofote, essas coisas, é, é isso? Ah, porque tem eu acredito que tem muitas pessoas que querem aparecer bastante, eu tem, já quero, eu não quero aparecer, sabe, entendi. eu não quero aparecer. E aquilo, voltando à pergunta que você fez, foi me impulsionando, né, o pastor me consagrou evangelista em 2014, 2013, né, e foi uma bênção na minha vida, Aí vo sabe. aí, dali, aí o que nem o senhor falou, você nunca 2011, não, hã, 2011, né, com um ano eu já estava, ajudando nessa reunião chamada Raluf, eu era tipo o vice lá, tinha o Marcelo que estava na direção e eu era o vice dele, a gente fazia isso muito bem. Aí eu fui para o ministério de evangelismo, fui consagrado, evangelismo, a gente começou a fazer alguns evangelismos, hum, né, de rua, foi uma bênção, e ali começou a chamada na minha vida. Em 2013 eu já comecei a pregar, uhum. sabe, e começou, glória a Deus. Passou um tempo, né, nesse tempo eu era muito bem financeiramente. Financeiramente eu estava muito bem, sabe, eu tinha uma terraplanagem, tinha caminhões, tinha galpão, tinha os melhores carros, caminhonete, né, e aí passou um vento na minha vida e eu fui lá para Mato Grosso, né, saí da Igreja Batista Manancial, fui para a Assembleia de Deus, né, uma igreja que também que é uma bênção, sabe, amo demais a Assembleia de Deus, né. Lá em 2017 fui consagrado a pastor, né, fui para Mato Grosso, voltei, aí fiquei congregando na igreja aqui na Vila São Pedro, fui consagrado a pastor em 2017, faz um tempo já, né, tem 8 anos, tem bastante Nossa, tempo. E há 2 anos atrás eu tomei a decisão de abrir, a clínica, é, uma comunidade, casa do pai. exatamente, que tem 2 anos e 2 meses já. 2 anos e 2 meses. Graças a Deus. Nossa, Eu passei primeiro uns 6 meses, né, quando eu tem quase 3 anos que eu tô aqui já, glória a Deus, né, na glória a Deus por igreja isso, Icor. glória a Deus. Então quando eu vim para cá, eu estava passando aqui, eu estava na realidade procurando um salão, né, eu estava pensando: "Senhor, o que que eu vou montar? Vou montar uma igreja, pai?" Glória a Deus. E comecei a procurar, procurar, visitei muitas igrejas, sabe, em um ano eu acho que eu fui numas 60 igrejas Nossa. um, um caderninho, anotando, ó, aquilo fica legal. Nossa, ah não, cadeira no altar não fica legal. Ó, do lado fica legal. Ó, cadeira virada para cá fica legal, sabe? E aí, um dia eu passei aqui e eu falei assim: Ah, Senhor, queria tanto que o Senhor me mostrasse se é isso mesmo que o Senhor quer, né? E aí eu abri a palavra antes de entrar e tava escrito que era melhor estar um dia com o Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Ou um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. E eu falei: "Ah, Senhor, se for da sua vontade, Pai, eh, fala esse versículo para mim escutar, porque é melhor mesmo estar na sua casa". E aí eu entrei e fiquei ali atrás. Eu amo sentar atrás, sabe? Não é porque eu sou bagunceiro, não, porque diz, uma vez o pastor A Rafael escola falou que, geralmente é assim. o pastor Rafael falou que quem senta atrás é bagunceiro. Eu falei: "Meu Deus do céu, será que eu sou bagunceiro, Jesus?". Mas não sou não, é que eu gosto de sentar lá atrás mesmo, né. E aí eu sentei lá atrás numa das 3 cadeiras, e aí a Ta é Tawane, né?
A do louvor? Dawane, Da Uana? Dawana, que mulher de Deus, sabe, ela trouxe esse versículo, sabe, eu vi o Senhor falando para mim, aí o que eu fiz? Eu dobrei o joelho, Eita, sabe, e aí ele falou: "É aqui que eu quero que você fique". glória a E eu tô Deus, aqui até hoje para glória a a Deus. glória de Deus, né. E aí eu tomei a decisão de abrir essa comunidade terapêutica, porque eu vi a necessidade. A gente começou a internar as pessoas e a gente sempre precisava pagar um valor, e eu não acho errado isso, eu acho correto, Certo. né, porque não dá para pagar, tanto é que lá eu tô com um grande problema financeiro, né, mas eu também não acredito que seja só dinheiro. Como que você vai chegar com uma pessoa vai bater na porta de uma comunidade terapêutica, daí a pessoa tá morrendo no crack, morrendo no álcool, no vício, e por causa de uma mensalidade que a pessoa não tem, ou porque a família não tem condição financeira, essa pessoa vai morrer na rua? Então eu abri, né, crendo, né, no milagre. Falando, eu vou abrir de uma forma social. Tá lá, né, hoje nós temos 90% de vaga social, algumas pagam, né, umas que pegam benefício, outras as famílias ajudam, né, esses 10%, mas a gente não chega em 30% do que a gente precisa para pagar as contas. Então, tá difícil, mas não tá impossível, né. E É, quando tiver impossível, aí dá certo, porque aí nós temos a quem clamar, porque nós temos um Deus do é, impossível. Jeová Jireh. É, então, eu e a Valéria decidimos ser grato, só isso. Hoje eu tomo conta desses meninos como forma de gratidão, não porque eu passei por dependência química, né, não porque: "Ah, não, mas, você tem que trabalhar nessa", não, 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 não. Eu faço isso por gratidão. Eu jamais vou pagar o que Cristo fez por mim, sabe? Eu jamais vou pagar, sabe? Por ele ter tocado no coração de uma pessoa e pedido para esticar a mão para me dar um papel Um papel que no mudaria a ônibus, minha vida um dentro dia do ônibus. qualquer, que para aquele dia Eu jamais vou pagar isso, porque aquilo foi transformador. Aquilo mudou a história da minha vida, aquilo mudou a história da minha família, aquilo mudou a história de muitas pessoas que hoje, por misericórdia, nós cuidamos, nós ajudamos, sabe? Um papelzinho. e queria pedir para a produção para me trazer uma imagem aqui, Tá. mostrar para o senhor. Queria mostrar duas imagens. Eu queria Tá. que o senhor falasse o que representa esse momento na sua vida. Aí o senhor me fala se eu posso mostrar lá na câmera ou Sim, não, sim. senhor. É, é difícil, né? Meu Deus. Esse dia aí eu tava com mais de 8 pinos de cocaína no bolso, com certeza. E olha como eu tava feliz. Tá vendo? Sim. Essa felicidade é só por Tem fora. problema de mostrar Não, ali, pode não? mostrar. Tá, vamos Pode ver se eu não sei mostrar. se o pessoal vê, mas essa foto representa o quê? Essa foto representa representa o momento que eu era escravo, sabe? Um momento difícil da minha família, um momento de vergonha para os meus pais, um momento de vergonha para os meus filhos, para os meus irmãos. É isso, porque é isso que nós fazemos, né? Para o dependente químico, ele tá ali, tá feliz, ele tá eufórico, só naquele momento Só também, naquele momento. tá? Porque depois, quando ele chega no quarto, depois que ele toma um banho, aí não bate o arrependimento, mas bate o remorso. E o remorso machuca. O remorso, eu acredito que seja o sentimento que mais mata as pessoas. Porque o remorso ele é muito frio, ele não é que nem o arrependimento, que você se arrepende e você fala, eu vou mudar de vida. É. Sabe, o arrependimento é uma conversão de caminho. Você se arrepende e fala, nunca mais eu faço isso. O remorso te traz tristeza, mas no outro dia você levanta e faz as mesmas coisas. Corrói, né? É, então era só aí se eu pudesse falar, eu dias difíceis, Dias difíceis, dias maus, dias dias maus. maus, E aí dias também, maus. né, da mesma forma, quero que o senhor fale o que representa esse dia, senhor. É, glória a Deus, glória a Deus, um dia curado, né, curado, restaurado, restaurado, E o é senhor isso. lembra desse dia que o senhor estava fazendo esse dia? Lembro, eu estava fazendo o casamento do Anderson, é,
as, Casamento do Anderson. aí, Glória a Deus. as pessoas. É isso. Por misericórdia. O pastor José Carlos, da Igreja Batista Manancial, pastor José Carlos da Igreja Batista Manancial, ele falava uma frase, essa frase ficou nas minhas frases também, sabe? É, vida restaurada, restaurando vidas, sabe? O Senhor, por misericórdia, me curou, né? Por misericórdia, ele me tirou daquele lugar, porque eu estava cativo, né? Talvez as pessoas que estão hoje bebendo depois de um dia de trabalho, talvez as pessoas que estão se preparando, sabe, já fazendo um esquenta aí para sair de madrugada e acabar com a própria vida, eles não sabem, né, o mal que isso vai fazer. Talvez hoje a conta não chegou para eles ainda, né, mas por muitas vezes ali eu pensava como que eu poderia acabar com esse sofrimento, sabe? Eu nunca pensei em tirar minha própria vida, porque, como eu disse, o meu avô me ensinou muitas coisas, né? E eu sabia que era pecado tirar a própria vida, mas talvez se eu não tivesse conhecido Cristo com 12 anos de idade e me batizado, sabe, certamente eu acredito que eu poderia ter tirado a minha vida, porque era terrível aquele tempo. Era só humilhação, só engano, né, só droga e assim, e grande parte da minha família participava disso, sabe? Isso que é o mais dolorido, que para muitos no Brasil isso é normal, né? Isso é normal, a pessoa beber, se embriagar, até se drogar. Hoje em dia, eles estão falando redução de dano, a pessoa que usa maconha, a pessoa que usa uma droga mais leve. Né? Hoje em dia, no meio da dependência química, está evoluindo do jeito que daqui a pouco, talvez no Brasil, vai ser até liberado, né, a maconha. Nós não sabemos o que passa na cabeça, né, dos nossos deputados, na cabeça dos nossos senadores, né, mas para nós, né, isso sempre vai ser errado. Né, para a Igreja do Senhor, nós vamos lutar e vamos lutar sempre com todas as forças contra a droga, né, e sempre vamos estar abraçando alguém que queira. Né? Em algum lugar há alguém que queira, sempre. Sim. Sempre vai ter uma pessoa que vai tomar uma decisão assim como eu tomei, sabe? É essa pessoa que nós estamos procurando. É essa pessoa que a igreja procura hoje, uma pessoa que quer mudança de vida, que quer restauração de família, né? Que está cansado de ser humilhado, que está cansado de ser cativo. Eu, junto com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, hoje o nosso princípio é esse: é procurar almas que queiram ajuda. É só isso que a gente quer. Povoar o céu. É só isso. E maravilhoso você ver, né, dois momentos na sua vida, É, um momento sem Cristo e um momento depois com Cristo, sim. né? O que o Senhor é capaz de transformar na vida de um homem, né? O que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém que, se alguém olhasse para o Senhor antes, olhava assim e falava assim, não tem jeito. Tem foto pior, viu? É, né? Meu Deus do céu, tem. Não, na realidade, quem me conhecia lá no Alvarenga, né, jamais pensaria que eu entraria na minha igreja, para ser sincero. Porque eu era daquela pessoa que eu achava que era bonito. Eu andava com cigarro de maconha na orelha, vivia apanhando da polícia. Eu achava bonito de verdade. Eu achava bonito beber das 7 horas da manhã no domingo até 11 horas da noite, chegar em casa embriagado, talvez carregado pelas pessoas. Sabe, então quem me conhecia, né, eu já não tinha mais um nome, sabia? Já não me conheciam mais como Fernando. Não, o Noia do Fernando. Lá vem o Noia do Fernando. Era só assim que eu era chamado. Sabe? Muitos assim são chamados hoje, sabe? Mas por outro lado, né, quando o Senhor me tocou e me tirou da drogadição, né, eu consegui recuperar a longo prazo também, porque assim, tudo leva tempo. Sim. Né? Por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Sabe, tudo leva um tempo. Hoje, né, por misericórdia, as pessoas que me chamavam de nóia, hoje já não me chamam mais. Né? As pessoas hoje me procuram, né, para pedir ajuda, me procuram para pedir oração, me procuram para internar uma pessoa ou para fazer uma visita. Isso para mim é importante, sabe? Eu tenho uma foto eu com 6 anos de idade bebendo cerveja, 6 consumindo. anos já. 6 anos de idade, sabe. Então, tem pessoas hoje acontecendo isso, tem pessoas agora molhando chupeta de bebê, sabe, no vinho. Tem. Sabia disso? Tem pessoas Sim. agora
molhando chupeta, dá para criança, é bonito para eles. Meu pai fazia caipirinha em casa de domingo e quem experimentava para ver se estava doce era eu. hum, Você entendeu? Então, eu olhando hoje, o caminho que eu estava trilhando, segundo o que eu estava aprendendo, era um caminho de morte, né. E quando eu dobrei o meu joelho para reconciliar com Cristo e eu peguei ali na mão dele, ele pegou na minha, ele me trouxe para um caminho de vida e de vida eterna. Sabe, isso ninguém toma de mim, sabe. Hoje, por misericórdia, nós estamos lá como comunidade, tá quase assim, a gente tá lutando para não fechar, lutando, sabe. Só que nós queremos alcançar vidas, nós temos um sonho, na realidade um projeto, porque crente não tem sonho, o hum, sonho do crente é projeto hum, de Deus, projeto. sabe. Nós temos um projeto para cuidar de 2.000 pessoas, é loucura, né, mas o evangelho é É loucura. loucura, realmente. Sabe? A Bíblia diz assim, ó, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Sabe? É isso que nós esperamos, ser canal de bênção para outras pessoas, não para se amostrar, não para ter nome em algum lugar, não, é para que as pessoas possam ver que do jeito que Cristo fez na nossa vida, Em nome né? de Ele Jesus, faz e realmente. esse é o jeito que eu possa provar, né? Vamos lá, ó. Salmo 116, no versículo 12, ó. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu não posso dar nada, Senhor, por tudo que Ele tem feito, pelos bens, pelas bênçãos, pela família, pelo ministério, por ter me resgatado, por ter me libertado, sabe? Eu não vou pagar nunca. Sabe o que é nunca? Mas ser grato eu preciso, eu necessito, sabe? Eu não admito, né, sentar num banco 2 vezes por semana, ir para casa e achar que está tudo normal. Não está normal, né? Nós precisamos ser igreja de verdade, né? E a gente precisa marchar. Cada um tem um chamado. O meu chamado, eu acredito que é comunidade terapêutica, né? Eu acredito nisso, né? Que o Senhor me trouxe para isso. Eu acredito nisso, sabe? Por, pelos sentimentos que me dá. Quando eu recebo uma pessoa lá, quando eu vejo uma pessoa com cabelo enorme, sabe, uma pessoa que há 3, 4 anos não corta o cabelo, não corta a barba, e a gente muda tudo, sabe? Eu acredito que essa é a minha chamada, mas cada um tem uma chamada, Cada um sabe? A gente tem que procurar, né, qual é a procurar, não nossa pode chamada. ficar Tem trabalho acomodado. na Não igreja, pode na ficar igreja tem acomodado, a gente trabalho. tem que se mover, né, Sim, para viver esse chamado. sim. E agora a gente indo para os finalmentes aí, Amém. né, uma mensagem do Senhor para alguém que pode estar assistindo ali, que tem um familiar que está numa condição ou de droga ou de qualquer condição que parece que não tem mais jeito, o Sim. que que você falaria para essa pessoa agora ali? Ó, não desista. Não desista do seu pai. Não desista do seu filho, do teu esposo, da tua esposa, né? Ainda há esperança, né? Enquanto nós estamos aqui, nós podemos mudar sim. Eu mudei, né? Tem tantas pessoas mudando, né? Tantas pessoas hoje recebendo uma oportunidade. Não desista, sabe, do teu esposo, não desista do seu casamento, não desista do teu ministério, né? Busque a face do Senhor, né, que sem o Senhor também, se Cristo não tiver no centro da nossa vida, no centro das nossas palavras, nada vai dar certo, né? Deixar Cristo decidir, sabe? Uma coisa muito boa para que a gente não erre é assim, ó. Sempre quando a gente tiver uma dúvida, né, a gente perguntar o que Jesus faria. Isso vai fazer diferença na sua vida, né? Busque decisões assertivas com Cristo, né? Porque se você tomar uma decisão que Cristo não esteja no meio, isso vai te fazer muito mal. Então, não desista, né? Ainda há esperança para todos, para quem está debaixo de um viaduto fumando crack, para quem está no fundo de um quarto agora em depressão, sabe? Há esperança. O Senhor pode todas as coisas. Nós temos um Deus que ele é milagroso, né? Aonde as nossas mãos não alcançam, aonde a medicina não alcança, o Senhor está, né? E ele pode fazer infinitamente mais, né? Lute, sabe? Mas lute por um haja de Deus,
sabe, porque basta uma palavra dele, sabe, basta, um olhar do Senhor para nós, para que tudo aconteça na nossa vida, né, e tudo isso, né, depende do Senhor, não depende de nós, né. Eu aprendi, a não ser dependente químico, sendo exclusivamente dependente de Cristo, para o resto da minha vida. Eu dependo dele para tudo, né. Ore mais, busque mais, leia mais a palavra, né, e é isso. É isso, que nem igual você falou, né? É ser dependente, mas apenas de Cristo, É, né? é A isso. dependência que importa é a dependência de Exatamente. Cristo que a gente tem que É. ser, né? História maravilhosa, pastor, aquilo que Jesus fez na sua vida. Hoje tem uma Amém. família linda, né? Glória a Deus. São 6 filhos, né? 6 6 filhos. filhos, 6 filhos. Os que 6 filhos. eu falei os Sim, que eu é os que conheço, vêm né? para a igreja conosco. Os outros já não Qual o moram nome mais conosco. dos outros? Ingrid, Sabrina, Ingrid, Sabrina, Tainá e Thaís. Tainá e Thaís. É, são Glória a bênçãos na Deus. minha vida, meu Glória a Deus. Deus por Tenho isso. 5 meninas e um menino, o Arthur. E o Arthur. Glória a Deus. E a Valéria, a esposa dele, que aliás, Valéria, a gente vai chamar você também, viu? É, Você não escapou, não. Você vai estar aqui com a gente, em nome de Valéria é uma Jesus. bênção É uma na bênção minha também. vida. Então, pastor, Eu obrigado, agradeço, glória a tá? Deus, muito Antes da gente obrigado. finalizar, você falou que tá fazendo a rede social da Casa do Isso, Pai? Já tem vamos ou não fazer tem ainda? não, nós estamos fazendo, eu acredito que até amanhã a gente já É, consiga soltar alguns materiais já. tá, porque aí a gente coloca na descrição do vídeo lá a Casa do Pai também, para poder ajudar Sim, também as sim, pessoas a entrarem lá e acompanhar o trabalho de sim, eu vocês, agradeço, tá? agradeço. Muito bom, Obrigado, obrigado, eu que agradecemos muito agradeço. por essa conversa e que tenhamos muito mais no Amém, futuro, glória a amém? Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, pastorzão. Amém. Você que está aí na sua casa, dê o like, compartilhe. Esse é o Forevercast, o podcast do Glória a Reino Deus. para edificar vidas. Então fique com Deus e um abraço e até a próxima.